Tá me ouvindo bem? Como é que tá o meu áudio e a minha imagem para vocês? Arthur Nani, tá legal o meu áudio e a minha imagem para vocês? Reinaldo, Cris Regina, tá legal o áudio e a imagem? Ah, legal. Então realmente o problema não tá sendo aqui. É muita gente fazendo live e às vezes chega algum horário que realmente começa a travar. Vamos aguardar aqui. Enquanto isso, vocês puderem ir compartilhando no aviãozinho aí com o pessoal no direct, a gente agradece. Lembrando que lá no meu Instagram lá tem um canal do YouTube onde eu jogo todos os bate-papos. Vamos chamar o Visório aqui. Agora acho que melhorou. Deu. Ô Visório, Oi, Iago. primeiramente agradecer pela paciência e por ter voltado aí para a gente continuar esse bate-papo. Realmente, de vez em quando acontecem essas coisas. Por exemplo, esse tempo atrás, eu fui fazer uma com o Mauro Galvão, mas que não dava de jeito Pega uma nenhum, cara. almofada pra mim, amor. E aí eu tive que até cancelar a live e a gente acabou fazendo no sábado. Daí deu tudo certo. O meu, vi- Inclusive, o, cara, o meu vizinho veio me socorrer. na joia, tranquilo. Veio me Viu, socorrer. Eduardo? Desculpa. Inclusive, não, que isso, fique em paz, essas coisas acontecem. Inclusive, cara, eu vou falar pra você, eu só não tô tão chateado porque eu tenho essa segunda parte com você, mas eu acho que a nossa primeira parte não consegui gravar, deu algum pane aí na conexão, devido a essas lives aí, mas vou fazer o possível para tentar recuperar, porque o bate-papo foi muito bom, cara. Opa, sem Mas, dúvida. mas mas a gente tem muito mais pela frente. Ô, Visório, eu queria entrar um pouquinho no assunto da base, antes, só um pouquinho, só duas perguntas antes da gente entrar nessa questão mais do profissional. Você chegou também a ser coordenador da base, né? Não, Não? não. É uma função que eu não quis, na realidade. Eu também não fui convidado, mas eu fui sondado para ser o coordenador. E eu não quis ser coordenador da base, assim, mesmo se eu fosse convidado, porque eu achava que se eu mudasse naquele momento de para coordenador, eu perderia aquilo que eu sempre gostei de ser, que é trabalhar em campo como treinador. Não que você não, se você fosse um coordenador, você não estaria diretamente ligado no campo, né? Mas você não estaria dando trabalho, você estaria vendo outros tipos de coisa. Então, ainda bem que o São Paulo não me convidou, cara, mas eu organizava algumas coisas junto com o coordenador e ajudava em algumas funções, sem dúvida, mas não era o coordenador. Sim. E eu queria que você falasse brevemente a metodologia do clube para a base, né? Eu vou falar uma opinião minha. Até falei isso na segunda com o Osmar, que hoje é coordenador da base, que a gente ainda vê muita gente falando isso, comparações com a Europa. Minha opinião, eu não concordo, porque eu acho que na base você tem que vivenciar com os atletas várias situações de jogo, várias plataformas de jogo, mas ainda muito se fala em padronização tática, desde lá do sub-15 até o profissional. Eu não concordo, porque eu acho que a gente acaba robotizando o atleta, e eu queria saber a sua opinião com relação a isso, porque nós sabemos que muitos clubes ainda pensam sobre isso, muitos profissionais ainda concordam com isso. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Bom, olha, uma pergunta também interessantíssima, cara, que é muito debatida entre nós. Vamos por partes.
Se o Brasil fosse um país muito sério em relação à segurança dos seus treinadores profissionais, a gente poderia até tentar colocar uma maneira de trabalhos iguais ao profissional, ter uma metodologia de base e profissional. Mas como os clubes eles não são muito favoráveis a ficar muito tempo com os treinadores, existe uma pressão muito grande em conquistas, em conquistas, em conquistas, e muitas vezes você deixa esse lado profissional de lado. O que eu vejo é que a metodologia do São Paulo Futebol Clube, e eu concordo com você, é de sempre jogar futebol. E o que é jogar futebol? É sempre propor o jogo, é sempre estar a condição do jogo. E você formar na base laterais que marcam, laterais que desçam, zagueiros que saiam, zagueiros que marcam, atacantes de área, atacantes sem ser de área, beiradas ou não beiradas, meias de ligação. Então a base te dá essa condição de você formar esses atletas. Se você começar com um padrão de categorias menores, já começar a pôr um padrão para eles, eles vão se confundir muito, porque vai chegar um treinador que não quer jogar num 4-3-3, quer jogar num 4-4-2, ou quer jogar num 4-1-4-1, quer jogar num 3-5-2. Existe uma situação, há muito tempo atrás, que o Muricy, você vai lembrar disso, o Muricy jogava com 3 zagueiros, num 3-5-2, e conquistou a maioria dos títulos que ele tem num 3-5-2. E ele fez uma palestra para nós. Se na época essa metodologia ela funcionasse, ele foi muito claro. Eu não quero que vocês comecem a trabalhar no 3-5-2. Eu quero que vocês formem jogadores. Olha só, lá atrás. Eu não vou dar não vou dar números para você porque eu não vou me lembrar a data, mas e aí você forma zagueiros, você forma laterais, você forma meias de ligação, você forma as cabeças de área e atacantes. Aí o outro padrão do profissional, eles vão ser encaixados. Agora, o que eu acho é que a base, ela necessita que os atletas eles possam jogar em várias funções. Não várias, mas algumas funções que são hoje realmente muito importantes dentro de um jogo de futebol. Um lateral que pode jogar como beirada, um lateral que pode jogar por dentro, um lateral que pode jogar como terceiro homem, enfim. Essas variações que a base te dá essa proporção de fazer. Você está com razão também, eu também não concordo muito, não. Sim. E você falou uma coisa legal de trabalhar alguns sistemas. Eu acho que quando a gente... existem momentos que acaba predominando alguns sistemas táticos no Brasil, né? Tanto na base como profissional. E eu vejo quando isso acontece muito com um grande número de tempo, vai se jogar no 3-5-2, vai acabar priorizando muito você acabar formando zagueiros. Se você jogar no 4-3-3, vai predominar muito o meio e o ataque, vai acabar formando mais atletas de meia e ataque, extremos. E eu acho que realmente isso de padronizar realmente não é o correto. Você trabalhando em várias situações, de várias plataformas, você vai acabar formando vários atletas em várias categorias, né? Você até citou um exemplo do Muricy no 3-5-2, e foi uma pergunta pessoal minha para ele, que muitos se falam, muitos se comentam que o 3-5-2 é muito defensivo, e eu nunca vi o 3-5-2 do Muricy defensivo. Era uma equipe que ganhou 3, 4 campeonatos, 3 no São Paulo, uma no Fluminense, campeonato brasileiro, que você tinha jogadores leves, tinha os laterais com grande liberdade, com grande profundidade, laterais agudos, você tinha 2 volantes que hoje as equipes têm trabalhado muito, que é esse volante de qualidade, né? E aí, você citou aí o exemplo do 3-5-2. Então, realmente, o 3-5-2, dependendo do treinador, não vai ter nada de defensivo, né? Não, pelo contrário. Aí é que você foi muito feliz, porque você... eu tenho um amigo que entrou aqui agora, que é o Nicolau, que é meu amigo particular, trabalha no São Paulo hoje no profissional, é analista do profissional e foi analista da base há muito tempo.
Ele fez um comentário até. Visoli é um treinador que nunca foi preso a plataformas. Acabou. Então, é uma resposta interessante, porque o que acontece? Hoje em dia, o Muricy jogava com 3 zagueiros, como a maioria jogava com 3 zagueiros. E soltava os laterais. Esse próprio menino um dia chegou para mim e falou assim, nossa, professor, você já viu uma linha de 6? Eu falei, uma linha de 6? Eu já posso ter visto uma linha de 5, mas de 6 jogadores marcando? Falei, caramba, Deus, você tá louco, não tem isso aí, rapaz. A Copa do Mundo nos fez mostrar que o lado defensivo acontecia com 6 caras marcando em linha, rapaz. Em linha. Então, hoje em dia, a nossa forma de jogar, se você tem um volante hoje, um cabeça de área, isso é feito bem pelo Fernando Diniz, ele pode pegar um cabeça de área e colocar como zagueiro, que ele vai fazer a forma na saída de bola como um homem de meio de campo, ou na defensiva fazer como um zagueiro. Então, você tem hoje muito mais possibilidades de trabalho para fazer com esses atletas. Nós temos um jogador que é fantástico, que é o Diego. O Diego era zagueiro, começou a jogar de cabeça de área, tinha um passe difícil, tinha um passe ruim, melhorou o passe dele. Hoje, ele joga como volante, como cabeça de área e também joga como terceiro zagueiro, com facilidade. Então, a base ela é importante para que você possa formar, sem dúvida, esses tipos de atleta para essas funções. Perfeito. E minha última pergunta em relação à base. O que o Diniz tem pedido para os profissionais, tanto do Sub-20 como do 23, porque é o último estágio, é a última transição entre a base e o profissional. E o que ele tem pedido? Tem pedido alguma coisa? Está vendo lá e você me traz. Alguma metodologia, algum relatório nesse sentido? O que ele tem pedido especificamente para os atletas de 20 e 23 anos? Rapaz, o Fernando tem executado dentro do São Paulo algo importante. A observação, sem dúvida, desses atletas mais jovens. Então, ele tem trazido para cá algumas situações favoráveis. Quais seriam? Ele tem observado diariamente, deixando o atleta fazer aquilo que ele sabe fazer naturalmente e no dia a dia cobrando aquilo que ele deseja de cada um. Então, primeiro, observou, colocou em campo, observou, começou os trabalhos e viu as qualidades. Então ele começa a trabalhar dentro daquilo. O Fernando usa um sistema há 15 anos, ele sabe o que ele quer, né? Ele sabe o que ele quer, ele sabe as peças que ele deseja, o momento que ele executa. Então é um cara que, a mesma coisa, um cara que escreve um livro. O cara escreve um livro, quando ele chega no final do livro, ele vai assim, puxa vida, eu já passei por muitas situações e agora eu cheguei no final. Mas esse final para o futebol, ele é mentiroso, né? Porque você está sempre executando alguma coisa diferente. Você vê um treino europeu, você pode observar o treino europeu e gostar daquele treino europeu, mas aí você vai pôr as suas características dentro de um treino europeu. Essa é a diferença que eu vejo de um grande treinador. Legal. E aí você falou uma coisa que é fundamental para nós que trabalhamos com futebol, que é você ter as suas convicções, né? Sim. Isso é importante, porque se você for muito pela cabeça das pessoas, e eu digo essas pessoas, mais a imprensa, torcedores, muitas vezes diretores que são torcedores e ainda não são assim profissionais na área, né? Se você não tiver as suas convicções hoje, você está muito propício a ter um fracasso, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, entrando nesse assunto que você falou, o treinador tem que sofrer. E sofre. Mas sofre com a tua cabeça. Sofre com o teu auxiliar. Sofre com a sua comissão. Mas você sabe o que você quer. Se você for ouvir A, B, C, D, E, F, G, H, o Fernando não estaria num clube grande como o São Paulo hoje. Você concorda comigo? Não estaria. Ele estaria ouvindo outras pessoas e já teria fugido do sistema que ele gosta de jogar. E em cada momento,
esse sistema ele começa a melhorar. Ele começa a ter êxito. Por quê? Porque você começa a bater nas técnicas. E uma das coisas que são fundamentais, isso é bom para mim, para a tua vida, como treinador, como profissional, é a gente nunca desistir de nenhum atleta. De nenhum atleta. Se ele está na tua equipe, você escolheu esse atleta e por um momento ele esteja mal, Arlen, mas você o conhece, briga por ele. Briga Sim. por ele. Porque ele vai te dar uma resposta porque você já o conhece. E você sabe do potencial. Exatamente. E mais para frente, nós vamos tocar um pouco nesse assunto de a gente realmente não perder o atleta, não deixar de trabalhar com ele, não desistir do atleta. A gente vai tocar isso aí num assunto mais para frente. E aí, continuando nesse assunto de convicção, eu vejo muita gente, principalmente da imprensa, relatando certas coisas com relação ao Muricy, com relação ao Diniz. Ah, porque o Diniz isso, o Diniz aquilo, o Diniz está mudando. Eu acho não, acho que realmente você pode falar melhor do que eu, você está aí perto. Ele continua com as convicções dele, mas evoluindo. A gente está sempre num processo de evolução, enquanto nosso Papai do Céu não vier buscar a gente, nós estaremos num constante processo de evolução. E eu queria que você falasse o que você realmente vê de tão diferente como eu também vejo no Diniz. Acho que realmente é um treinador fantástico, é um treinador com ideias revolucionárias, mas você trabalhando um pouco mais de perto, qual é realmente o que você realmente, o Visoli vê de diferencial, além da questão psicológica, mas eu falo mais na questão tática e técnica, que você pode relatar para a gente e para mim. Bom, vamos lá. Conhecendo o Fernando hoje como treinador, como um, um formador e um cara experiente. Primeiro detalhe importantíssimo do Fernando, ele acredita no que ele está fazendo. Primeiro ponto, ele acredita. Ele tem uma visão boa na escolha de atletas. E tem uma coisa que ele tem, que hoje em dia eu vejo que faltou em alguns treinadores, é a exigência do trabalho. Sim. Ele não mata o jogador, mas ele cansa o jogador. Então, os trabalhos do Diniz, eles são curtos, mas são intensos, são cobrados diariamente, diariamente. E ele tem um desgaste muito grande, porque ele cobra demais. E ele cobra grandes talentos, grandes Sim. jogadores. Essa é a grande virtude de alguém que não somente cobra de alguém que não vai falar, ele cobra de alguém que sabe que tem potencial. Aí entra uma situação hoje de Pato. O Pato até um tempo era criticadíssimo. Sim. Jogador morno, jogador longe, jogador distante. O Pato começou a mudar uma situação. E nessa mudança, o que aconteceu, cara? Você via no dia a dia uma conversa no pé do ouvido, via uma conversa muito junto, via uma cobrança no campo, um xingamento, uma. Ele não cansou de fazer isso aí. Então, isso é uma virtude. Agora, ele tem uma pessoa do lado dele que é completamente oposto dele, que chama-se Márcio Araújo, que calhou bem com o Fernando Diniz. É um cara mais ponderado, é um cara muito mais concentrado, aparentemente, porque está fora do contexto mas é um cara que passa para ele como o Muricy tinha o Tata. Sim. Então, casou-se bem os dois. Os dois são dois relacionamentos, assim, o outro é explosivo, o outro é um pouco mais calmo. Não que o Márcio não seja explosivo, mas o Márcio tem o momento dele, mas o Márcio é muito mais ponderado, porque está fora, está observando Sim. mais, está Sim. alinhando mais, está vendo o que está acontecendo, e no pé do ouvido do Fernando, o Fernando soube encontrar. Na verdade, entre uma dupla dinâmica seria o Batman e Robin. O Batman dirige e o Robin fica naquela expressão. Calma, não entra ali, não faz isso aqui, vai com calma, vamos. Agora, as virtudes são muitas, cara. As virtudes são muitas. E eu tenho me espelhado muito nele. E eu acho que você também tem uma característica assim, eu me espelho muito nele.
trabalho é exigido e você desgasta. Aí daqui a pouco você vem, dá aquele abraço, vamos de novo para o dia seguinte. Então esse é uma das virtudes legais que eu tenho visto e visto muito bem nele. Sim, passa exatamente sobre aquele relato que eu fiz de você ter o feeling, né? De saber lidar com o atleta. Alguns você tem que falar de uma maneira, outros você tem que ser um pouco mais firme, outros você tem que cobrar mais, outros você tem que trazer mais para o seu lado, para ser aquele famoso paizão, trazer aquele cara mais de você, porque nós trabalhamos com atletas que ele já vem com cada um com a sua criação, cada um com a sua ideia, com a sua opinião formada, né? Então eu acho que é muito importante realmente você saber realmente lidar com cada atleta e saber extrair realmente o melhor dele de acordo com a forma que você vai trabalhar com cada um. Vou mandar um abraço aqui para o Fábio Carilli, um grande amigo nosso, acabou de entrar. Vicente Peloja, Rick, deixa eu ver mais alguém aqui que entrou aqui. O Jameli acabou de entrar aí também. Jameli, Fábio Um abraço, Caí. um Para abraço você, para irmão. eles aí. Um abraço para todos. Acho que é isso aí mesmo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. E aí, ô Visoli, entrando um pouquinho naquela questão, principalmente psicológica, de você a todo momento não desistir do atleta, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, não só de Diniz, mas da comissão como todo, você, o Márcio Araújo, esse trabalho, você citou o nome do Pato, dessa recuperação dele, mas também um atleta que eu acho que se encaixa nesse contexto, que é o Pablo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de vocês, da comissão como todo, e especificamente também do Diniz com relação especificamente a esses dois atletas. Na É, questão de a o, gente nunca desistir do atleta que você acredita. eu acredito que entrou um grande treinador aí, que é o Carille, ele vai. Eu acredito que ele vai concordar com muitas coisas que nós estamos falando em relação a isso daí. Por exemplo, você só desiste do atleta quando o atleta não quer mais. Aí não tem por que você brigar mais por ele. Agora, até então, quando ele quer, e ele está dando errado, mas ele quer, mas ele está errando, mas ele quer, mas ele está errando, vai chegar um momento que ele vai acertar. Isso é um fato importante para um treinador. Insistir nesse momento. Então eu vejo que é o seguinte, o Pablo estava também numa recuperação muito grande, que ele tinha feito 2 gols contra o Santos agora, no último jogo do São Paulo, depois da parada da pandemia. Isso fez com que ele, sem dúvida, tivesse uma parada naturalmente. Mas é outro atleta também que foi bem relacionado numa compra, que foi bem observado para ser comprado, foi um artilheiro e tem as suas características. Machucou algumas vezes, ficou fora por alguns momentos, enfim, e isso deixa o atleta em baixa, sem dúvida. O cara que é comprado por milhões e de repente ele não pode jogar. E aí o que acontece? Ele volta a ter essas oportunidades. Eu acredito que agora com o retorno de todos, né, cada um dentro de uma situação, cada clube vai voltar zerado numa situação física, né, e até técnica também, para renovar, são 3 meses parado. Então eu acredito que esses atletas, mesmo treinando paralelamente ou treinando com o personal, vai chegar um momento que nós vamos ter de novo essa ascensão com esses jogadores. E de repente o Pablo volta diferente, completamente diferente, já na mesma situação que acabou. Mas isso eu acredito que com conversa, você diz das comissões, as comissões sem dúvida conversa. Qual é a nossa conversa como auxiliar, o Márcio? É sempre um incentivo, né? Não o posicionamento. O posicionamento quem faz é o Fernando, que é o treinador. Nós estamos ali Sim. para observar e orientar e sempre dar força. Errou? Vamos de novo. Errou? Vamos de novo. Está errando? Vamos de novo. Daqui a pouco você consegue. Então, essa hora, foi chamada a atenção, foi chamada a atenção. Daqui a pouco ele vai dar um grito. Não dá o grito agora, calma. Fica tranquilo, não dá um grito agora, meu irmão. Quem está cobrando de você é quem quer teu bem, meu, não é teu mal. Então, esses tipos de diálogo no dia a dia
Acontece com grandes jogadores, com caras renomados. Então, não fica difícil fazer isso, né? Quando você faz realmente com sabendo o que você está falando, né? Sabendo como é que você está cobrando. Isso é fundamental para quem é auxiliar, para quem trabalha dentro de campo. Exato, e você ser transparente com o atleta, né? O Claro, atleta, claro. o atleta hoje ele espera de nós treinadores, a comissão técnica como um todo,